Meus amores, continuando a terceira parte do vídeo sobre as transformações que marcaram o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Bem, nós estávamos falando no vídeo anterior sobre a Reforma Protestante, que ela teve os motivos. Quais os motivos da Reforma Protestante? O processo de centralização política. Citei para vocês o caso da primeira reforma, que foi a reforma luterana, né, ocorrida nos territórios que hoje pertencem à Alemanha. E também, creio que não tenha falado no outro vídeo, o outro motivo da reforma protestante foi o nascimento do pensamento capitalista, da ética capitalista e do sistema capitalista em si. O nascimento do sistema capitalista. Nessa primeira parte sobre o processo de centralização política, eu citei a questão da Alemanha. Os príncipes alemães, os senhores feudais, não queriam que ocorresse a centralização política. Vê que é um sentido oposto. Eles não queriam a centralização política. Então apoiaram o protesto de Martim Lutero, cujo as razões desse protesto eu já falei para vocês no vídeo anterior. Agora, outro movimento, agora de caráter de centralização, mas no caráter correto da centralização, foi a Reforma Protestante ocorrida na Inglaterra, a chamada Reforma Anglicana, tá? Vamos voltar um pouquinho rapidinho, né? Que às vezes, mas o professor está falando sobre o que, afinal de contas? O fenômeno da Reforma Protestante fez que aparecessem cristãos que não eram católicos nem ortodoxos. No caso, se nós puxarmos o que aconteceu após a Reforma Protestante? Foi o aparecimento desses cristãos, que no Brasil, no Brasil gostam de se autodenominar, né, evangélicos, tá? Então, quem são os protestantes brasileiros? São os evangélicos. Me desculpem. Mas o protestantismo, em sua origem, em Martim Lutero, ele previa também a liberdade da interpretação da Bíblia. Então, por isso que existem várias denominações cristãs protestantes. Então, os evangélicos não são formados por uma única linha de pensamento. Existem várias linhas de pensamento cristãs evangélicas, até por sua origem, como eu falei lá em Martim Lutero, pela luta pela interpretação da Bíblia. A Igreja Católica existe um magistério de interpretação, né, que sai lá da sede de Roma, do papado. Então todos devem seguir as orientações de uma liderança do Papa e a interpretação daquela liderança, daquele colegiado, né, dos bispos, dos cardeais que vivem em volta do Papa. Os cristãos católicos seguem essas orientações, enquanto os cristãos protestantes têm essa liberdade. É claro que eles estudam também, têm os seus cursos superiores, né? Os pastores também estudam muito, mas existem denominações e diferentes formas de pensar dos cristãos protestantes, tá? Devido à liberdade de interpretação da Bíblia por parte do protestantismo, do movimento protestante. Então, meus amores, no caso da Inglaterra, nós vimos no caso da Alemanha, que foi no sentido de centralização política, mas no sentido oposto, para que não ocorresse a centralização política, e no caso da Inglaterra, foi no sentido que ocorresse a centralização política. O rei Henrique VIII, ele estava querendo, ele não concordava com o movimento de oficializar,
a igreja dentro do Estado, movimento esse que ocorrera em Portugal e na Espanha, sob o regime de padroado e beneplácito. Ao contrário, ele queria, foi tão forte a questão da centralização política, que ele queria também ser a liderança religiosa. Então, ele pega e promove na Inglaterra uma reforma protestante, onde ele se torna a liderança religiosa. É a chamada reforma anglicana. Então, por isso que, em sua maioria, os ingleses são anglicanos. Quem é o chefe da religião na Inglaterra? A rainha, o rei, né? Então, eles fazem, às vezes, do Papa, no caso, Papa para os cristãos católicos e, no caso, para os cristãos protestantes ingleses, quem é o chefe religioso lá é o rei ou a rainha. Essa foi a reforma anglicana. Então nós analisamos aí reforma luterana e reforma anglicana, ambos no sentido do processo de centralização política, tá? Agora, a maioria dos cristãos que existe no mundo saiu de um outro processo, o processo do nascimento do capitalismo, tá? Quem inicia esse processo foi um reformador chamado João Calvino. Calvino, ele cria a teoria lembra que eu falei com vocês anteriormente que há essa liberdade de interpretação com a primeira reforma protestante promovida por Lutero. Então, João Calvino, ele faz uma interpretação até diferente de muitos movimentos protestantes da época. Ele faz uma interpretação cujo trabalha a questão, a teoria da predestinação, tá? Predestinação do homem que seria salvo, do ser humano que seria salvo, que iria para o céu. Então, que predestinação era essa? Que você conseguiria observar os sinais de riqueza, por exemplo, aqui na terra. Então, quanto mais o homem prosperasse aqui na terra, era um sinal de bênção divina. Então, era um sinal que aquele homem, ele seria salvo. Então, claro que qual era o pessoal que estava mais progredindo na época? A burguesia. Havia o nascimento da burguesia desde o final da Idade Média, a questão da mudança de poder. Então, para os cristãos, os burgueses abraçaram muita ideia do calvinismo. E também, quando corriam para progredir, trabalhadores que corriam para progredir, né, isso era mais do que uma questão de trabalho em si, era uma questão religiosa. Então, por isso que os cristãos calvinistas geralmente são pessoas muito trabalhadoras e fazem a questão do progresso como uma questão não só econômica, mas também como uma questão religiosa, tá? Meus amores, geralmente essas 3 aulas, absolutismo, renascimento cultural e reforma protestante, elas são separadas. Mas aqui nós fizemos em 3 vídeos, né? Fizemos em 3 vídeos, foi até melhor fazer em 3 vídeos para não ficar uma coisa tão superficial, uma coisa que ainda tenha bastante utilidade. Aulas que tenham e têm bastante utilidade de aprendizado para vocês. Tá bom, meus amores? Aqui termina o nosso vídeo dessas transformações, tá? Lembrando que é um vídeo, pode ser utilizado por todos os amantes da história, em termos de aprendizado, mas especificamente para meus alunos do Colégio Brigadeiro. Um beijo para vocês.